único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí. Vamos orar? Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, nessa noite. E eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, Senhor, que fala ainda hoje, Senhor Deus, ao nosso coração. Te peço que o Senhor possa usar a tua palavra nesta noite, através da minha vida, para abençoar o teu povo, para falar, Deus, a cada coração, Deus, para edificar a tua igreja, nesse tempo do aniversário da Igreja do Catolé. Em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te oro, confiando no poder do teu Espírito. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito, muito belo, né? E quando eu conversava com o pastor Flauber, né, sobre o que ele gostaria que eu falasse quando ele me convidou, né, ele falou no aniversário da igreja, e aí ele falou assim, talvez algo no sentido do que Deus deseja do seu povo, que Deus espera do seu povo, e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto para compartilhar com os irmãos. O que Deus deseja do seu povo. E eu queria falar a partir desse texto de Deuteronômio 6. O contexto aqui, basicamente, é o povo está na iminência de entrar na Terra Prometida. Então, eles já passaram 40 anos no deserto, né, andando para lá e para cá, por causa da incredulidade do coração deles, lá em Cades Barneia. E agora, eles estão perto de entrar, e Moisés está fazendo o discurso de preparação, né, para o povo. E a ideia aqui é o que Deus espera do povo quando eles entrarem na terra. Eles estão prestes a entrar, a dominar a terra. Josué iria liderá-los na conquista da terra. E a pergunta é, o que Deus espera deles? O que Deus deseja do seu povo nesse novo momento que está por vir? E aqui eu consigo ver uma conexão com o Evangelho, né? Porque o povo de Deus ele foi liberto, o povo de Israel foi liberto do Egito. E assim também eles são chamados a viver para o seu Redentor na Terra Prometida. Então, é muito interessante, porque o povo foi liberto ali do Egito e passou o tempo caminhando, mas agora chegou a hora de entrar na Terra Prometida. E entrar na Terra Prometida não é necessariamente o fim, mas é o começo de uma nova estação. Assim também é conosco, né? No Evangelho. Às vezes tem alguns que são mais rápidos, outros demoram mais, né? Mas tem um trabalhado de Deus na nossa vida, no Evangelho, e a gente vai caminhando ali para ser liberto do Egito, né? E Deus nos liberta por meio de Cristo, por meio da cruz, por meio do Evangelho. Mas a história não acaba por aí, né? Quando a gente é liberto, a gente vai ter uma caminhada com o Senhor, né? E é interessante porque o Evangelho é a nossa motivação, em primeiro lugar, porque nós somos gratos a Deus por termos sido libertos. Mas também o Evangelho é a nossa capacitação para caminhar na Terra Prometida. Porque sem o poder do Evangelho, sem o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como Paulo diz, né, a gente não pode fazer nada, à força do nosso próprio braço. E interessante é porque, antes desse texto, se você olhar a página aí da sua Bíblia, no capítulo 5, Moisés vai lembrar para eles os 10 mandamentos. É a segunda vez que os 10 mandamentos aparecem aí no Velho Testamento. E no capítulo 6 vem logo depois, e ele vai meio que dizer o que você vai fazer com esses 10 mandamentos. O que vocês vão fazer com isso agora, quando vocês entrarem na Terra? E eu acho que esse é um texto muito propício para a igreja do Catolé, para as nossas vidas individualmente, para as nossas famílias. O que Deus deseja de nós, como seu povo, uma vez resgatados, né, do Egito, uma vez redimidos pelo nosso Deus, e agora caminhando, né, nessa terra para onde Ele nos chamou. O que Deus deseja da igreja do Catolé, depois desses 12 anos de caminhada, para essa nova fase, onde vocês estão indo, onde nós estamos indo? O que Deus deseja das nossas vidas, na próxima estação da nossa vida que vai chegar, se assim o Senhor nos permitir, em 2025? Então, eu quero que você se aproxime desse texto com esses pensamentos. E a primeira coisa que a gente observa
aqui nesse texto, se a gente olhar os versículos 1 a 2, os objetivos que Deus tem para o seu povo, né? E o versículo 1 e 2 vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse. E aí ele vai dizer para quê? Para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então tem 3 palavras aqui: cumprir, temer e guardar. Então, cumprir no sentido de obedecer, né? Obedecer aos mandamentos do Senhor, mas também o segundo é muito importante: temer, né? E eu aprendi uma coisa muito interessante aqui com o meu professor de seminário. Ele tem uma definição de temor de Deus que é bem interessante, que é aquela ideia na verdade, o temor no hebraico tem aquela ideia da consciência de uma realidade. E no caso, o temor de Deus seria, no caso, a consciência da realidade, da presença de Deus. Então, a pessoa que anda no temor do Senhor, no temor de Deus, ela tem uma consciência constante da presença de Deus, que Deus está ali com ela, que Deus está presente, seja no público, seja no privado, né? Seja dentro da sua casa, no seu quarto, no banheiro, no computador, no celular, onde você estiver, o que você estiver fazendo. Deus está ali. E isso molda, né, a atitude, isso molda o comportamento daquele que tem o temor do Senhor, né? Então, o objetivo de Deus com esses mandamentos na terra prometida era que o povo cumprisse, que o povo temesse, né, essa consciência da presença de Deus, e também que o povo guardasse, né, essa coisa do guardar, de ter um local seguro e de ter não se esquecer, não deixar, não abandonar os mandamentos do Senhor. Esses eram os objetivos. E aí depois ele vai dizer quais são os requisitos. A parte B do versículo 2 vai dizer para a gente o quê? Quem são as pessoas que estão incluídas? Tu, teu filho e o filho do teu filho. E quanto tempo isso vai ser requerido de vocês? Por todos os dias da tua vida. É interessante porque ele vai falar isso, né? Não é só você, mas é você e a sua descendência. Você, seu filho, o filho do seu filho, as suas gerações que Deus lhe der. Né? E é muito interessante isso. Eu acho que agora, como pai, eu começo a pensar nessas coisas, né? Meu Deus, me dá graça de poder ensinar, de poder passar, né, as verdades da tua palavra. Eu acho que André aí também, que já está mais adiantado nessa fase, pode falar disso também. E os pais e mães que estão aí, que já têm filhos maiores, né? É uma responsabilidade que Deus coloca ao seu povo, né? Que esse cumprir, que esse temer, que esse guardar seja passado de geração a geração. E ele diz até interessante, né? O filho do teu filho, né? Até o avô tem uma missão aí para cumprir. Então, vocês que são vovôs, vovós, bisavós, aí, bisavós, Deus tem missão para vocês também na sua família. E ele diz também por quanto tempo. Não é só por um tempo, não é só por uma estação da vida, mas por todos os dias da sua vida. Não é só quando for conveniente, ou não é só quando for necessário, quando for útil, mas é todos os dias da sua vida. E aí ele vai partir do finalzinho do versículo 2 até o versículo 3, ele vai falar das consequências. Quais são as consequências disso, de cumprir, de temer, de guardar? Ele vai dizer, para que os teus dias sejam prolongados, e no versículo 3 ele vai dizer, ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires. Para quê? Para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então tem algumas bênçãos que estão ali anexas, ou colocadas como consequência disso. A bênção da longevidade, que é a primeira, né? Que os teus dias sejam prolongados. Até Provérbios também vai falar isso lá no capítulo 3, né? Terás vida longa, se andares, né, de acordo com os estatutos do Senhor. O mandamento, inclusive, tem, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, existem promessas no mandamento. A segunda consequência seria a bênção, a bem-aventurança, para que bem te suceda, ou seja, tudo vá bem com você.
né? É o shalom, talvez, do povo de Israel, né? Aquela paz, a bem-aventurança, que a gente lê até lá no Salmo 1, essa coisa de tudo e bem, né? É o bem-aventurado. Então, essas eram as promessas que estavam ali anexadas a esse cumprimento, a essa obediência. E a terceira é a descendência, para que muito te multipliques, ou seja, que você seja numeroso, que vocês aumentem em número, que vocês tenham uma descendência nessa terra que emana leite e mel. Então, existem bênçãos para a obediência do povo de Deus. E é interessante porque lá no capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver também, 28 e 29, você vai ver também que existem tanto promessas de vida e prosperidade na obediência, como também maldições de morte, né, e de perda na desobediência. E é interessante porque ele diz assim, como te disse o Senhor teu Deus na terra de teus pais. Então, essa bem-aventurança, essas bênçãos, elas são apoiadas nas promessas do Senhor. Mas tem uma implicação que me chama a atenção aqui nesse texto, que é interessante porque diz assim, para que bem te suceda, muito te multipliques, para que você tenha vida longa na terra que mana leite e mel. É interessante porque a terra mana leite e mel, mas a prosperidade não vem da terra. A prosperidade vem do Senhor. A prosperidade do povo não é uma mera consequência do lugar onde eles estão. Não é uma característica da terra, simplesmente, porque a terra mana leite e mel, então a gente vai ser próspero lá. Não, mas é uma consequência desse povo andar na presença de Deus. É uma consequência do povo obedecer ao Senhor. É fruto de obediência. Porque muitas vezes você pode estar na terra que mana leite e mel, como o povo de Israel esteve durante várias ocasiões. E na terra que mana leite e mel, falta leite, falta mel. Como aconteceu lá no livro de Ruth, na casa do pão, faltou o pão. Né? E não é necessariamente o lugar onde você está. Mas se o Senhor está com você, se você está caminhando com Ele naquele lugar, você vai ser abençoado pelo Senhor. Você vai ter a bênção de Deus. E é claro que isso aqui não é também uma pregação do Evangelho da prosperidade, né? Mas a gente sabe que existem bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. E ele tem promessas com relação a isso. Que quando nós andamos na presença dele, nós experimentamos o seu cuidado, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades. Mas nós experimentamos a sua bênção sobre nós. Depois ele vai falar, no versículo 4, sobre o fundamento da lei. Veja como é interessante esse versículo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu acho muito bonito isso, porque na Bíblia você vai ver que Deus nunca dá um mandamento do nada. Né? Deus nunca coloca um mandamento sem dar razões. Ele não nos ordena sem dar primeiro razões. E a razão principal da obediência do povo de Deus é o próprio Deus. É Deus ser quem ele é. É porque Deus é quem ele é que nós devemos obedecer. E o que ele está dizendo aqui é interessante porque antes dos imperativos da lei de Deus, você sempre vai ter os indicativos. Antes de Deus dizer, faça isso, Deus vai dizer, eu sou. E isso é muito belo no Evangelho, na Bíblia inteira. Deuteronômio 5:6, para pegar a mesma linguagem lá, no capítulo anterior, ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. E aqui, nesse versículo, ele vai dizer algo muito parecido. Ele vai dizer, o Senhor, nosso Deus, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. No original é algo como se fosse assim, o Senhor, nosso Deus, é um. O Senhor, nosso Deus, é um. E a lógica aqui tem duas coisas importantes nesse versículo. A primeira, o Senhor, nosso Deus. Veja que o Deus de Israel não é um Deus distante, não é um Deus que está longe do seu povo, que não tem contato com o seu povo, mas o Deus de Israel é um Deus relacional. Lutero dizia que ele amava os pronomes da Bíblia, né? Nosso Deus, o meu Deus, meu Pai, e as coisas que relacionam o povo de Deus a ele.
não é um Deus distante, não é um Deus alheio a nós, mas é o nosso Deus. Isso é belo na Bíblia, porque você pode chamar Deus de seu. Ele é um Deus pessoal, ele nos conhece, ele nos ama. E isso é muito bonito, né? Porque no mundo onde a gente vive quase que perdido no meio da multidão, você saber que o Deus que criou o universo lhe conhece pelo nome, lhe formou e lhe ama e lhe resgatou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que é relacional e ele deseja ser experimentado pelo seu povo. E é interessante porque não é o nosso Deus porque nós escolhemos ele. Aquele vai ser o meu Deus. Não, mas porque ele nos escolheu. Vocês serão o meu povo. E a segunda coisa que ele vai dizer é, tipo, o Senhor é o único Deus. O Senhor é um. É o único no sentido de que é um incomparável. Ele está numa categoria à parte. Não existe outro Deus como ele. O povo de Israel ia entrar numa terra onde cada povo tinha 1, 2, 3, não sei quantos deuses. Cada um tinha o seu Deus. E tinha o Deus da chuva, e tinha o Deus da fertilidade, e tinha o Deus de cada coisa dessas aí. Mas o povo de Israel não. Eles têm um Deus. Eles são diferentes. É um só Deus. O Deus deles é Yahvé, Javé, o Senhor, eu sou. E ninguém se compara a ele. Né? Ele é o criador de todas as coisas e ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é como os deuses das nações. Então, o fato de Deus ser quem ele é o fundamento para que o povo possa obedecer os seus mandamentos. E agora, no versículo 5, ele vai dizer qual o resumo da lei. E Jesus usa esse versículo lá no Novo Testamento para resumir a lei, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, qual é a lógica aqui? Devoção total. Se Deus é um e não existem outros deuses, a devoção que a gente deve a ele, a adoração que a gente deve a ele, deve ser total, deve ser inteira, deve ser indivisível. É daí, por exemplo, que a gente entende o que significa um ídolo. É qualquer coisa que toma um espaço no nosso coração que deveria pertencer a Deus. É uma adoração dividida. É quando a gente adora a Deus, mas também adora outras coisas. Não é necessariamente que você só adora aquela outra coisa, mas você divide o espaço que deveria pertencer totalmente a Deus com qualquer outra coisa. E pode ser, inclusive, coisas boas, pode ser família, pode ser coisas que são ordenanças do Senhor. Mas quando aquilo toma um lugar que deve ser totalmente de Deus, isso se considera um ídolo. Isso se torna um ídolo. Né? Então, o Senhor deve ser o único alvo, porque ele é só um, porque ele é o único. Toda a adoração, toda a lealdade, toda a afeição do seu povo deve ser direcionada somente a ele. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, ou seja, quem nós somos, toda a nossa força devem ser dedicados somente a ele. Nada pode estar acima dele e nada pode estar nem mesmo em pé de igualdade com ele. E não apenas em termos de religião, mas todas as áreas da vida. Ele tem direito exclusivo sobre o seu povo. Qualquer outro amor ou devoção que a gente tenha, ou lealdade, ou adoração, qualquer coisa, deve estar submisso a ele, deve ser debaixo dele. Nosso amor pela nossa família, pelos nossos bens, pelos nossos planos e sonhos. Esses outros amores ou devoções devem se submeter à devoção a Deus. Devem fluir dessa devoção. Por amar a Deus, sabendo amar a Deus de todo o meu coração, eu vou saber amar minha esposa, eu vou saber amar meus filhos, eu vou saber amar meu trabalho, eu vou saber amar o meu próximo. Tudo flui disso. E aí, essa é a essência da religião cristã, né? É o amor a Deus. Não necessariamente uma lista de regras. É tanto que Jesus resume isso aqui, né? Esse aqui é o resumo, é amar a Deus. E por amar a Deus eu vou obedecê-lo. Por amar a Deus eu vou andar em santidade. Por amar a Deus eu vou cumprir os mandamentos. Por amar a Deus eu vou amar o meu próximo. E ele termina dizendo, como é que a gente vai guardar a lei, então? Versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentados na tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Então é interessante porque ele vai dizer aqui algumas coisas bem práticas, né? Primeiro, como é que a gente vai observar, guardar essa lei? Ele vai dizer, primeiro, você vai guardar ela no seu coração. E o coração na literatura ali hebraica é o centro do ser humano, né? O centro da vontade, é o centro da mente, é o centro das emoções. Então, tudo é controlado pelo coração. O centro de controle do ser humano é o coração. Hoje em dia, a gente tem o coração mais como uma coisa de emoção, né? De sentimento. Mas naquela literatura, naquela época, o coração era o centro do homem, o centro de todas as coisas, né? É tanto que ele vai dizer lá, é do coração que surgem as ações. Né? Ele diz, guarda o teu coração, Provérbios 4:23, pois dele procedem as saídas da vida, né? É do coração que saem as atitudes, as ações que a gente faz. Então, esse é o lugar onde a palavra de Deus deve estar. É nesse lugar, esse lugar que deve dirigir os nossos passos. Porque quando a palavra de Deus está no coração, ela dirige, ela orienta as ações, né? As motivações, tudo que o ser humano faz, até as reações, né? E os sentimentos. Muitas pessoas têm a palavra de Deus na memória, né? Elas conhecem versículos de cabeça, conseguem até articular algumas doutrinas assim, de uma forma bem clara. E alguns falam até com certa eloquência sobre as coisas de Deus. Mas a palavra de Deus não impacta a vida, a forma como elas vivem na sua vida. Isso significa que a Bíblia pode até estar na mente, mas não está no coração. E aí a vida dessa pessoa é igual a do incrédulo, não faz diferença. Isso é o que Jesus acusou muito, né, no Novo Testamento, inclusive os próprios fariseus, porque muitas vezes eles até tinham algumas coisas externas que eram religiosas, mas não estavam no coração, a palavra não estava no coração. Eles não amavam, eles obedeciam, mas não amavam. Você pode até obedecer alguns mandamentos, forçando, né, na força do seu braço, mas o evangelho, a religião bíblica, ela vem do coração. Você ama o Senhor, e nisso flui a sua obediência. Mas aí ele fala disso, ele vai falar de uma forma interessante. A palavra não deve só estar no seu coração, mas também na sua boca. Por isso você deve ensinar a lei de Deus, ele vai falar, ensinar aos teus filhos, aos seus descendentes. É interessante essa lógica do pai ensinar o filho, né? E esse contexto aqui parece uma coisa mais formal. Não é somente um falar numa hora perdida, assim, mas é um ensino mais corriqueiro, rotineiro, metódico ali. E é interessante porque no original essa palavra do ensinar é tanto que a nossa tradução ela fala inculcar, né? A palavra original é como se fosse aquele quando você vai talhar uma pedra, né? Você vai talhar ali e vai deixar marcas. Então, o pai deve ensinar o filho, os pais devem ensinar os filhos deixando marcas no seu coração, né? Falando o evangelho, pregando a palavra, né? Mostrando a lei do Senhor dia após dia. E significa que os pais devem aproveitar momentos específicos da rotina familiar para ensinar aos filhos todo o conselho de Deus. Então, faça culto doméstico na sua casa, né? Abra a Bíblia depois do jantar lá, leia um texto da Bíblia, discuta um pouco, pregue a palavra de Deus para a sua casa. Mesmo se você não tem filhos ainda, né? Coloque isso como um hábito da sua família. Isso deve ser o hábito do povo de Deus. Ensinar, falar da palavra de Deus. Faça o culto doméstico. Depois ele diz também falar delas. E ele vai dizer, é bem interessante, ele vai usar uma figura de linguagem que é como se é o merismo que chama, que ele vai pegar uns exemplos, né? Por exemplo, ele vai dizer, você vai falar delas assentado e andando pelo caminho. Você vai falar dela quando você se deitar e quando você se levantar. Então, ou seja, ele está falando, ele está dizendo alguns exemplos contrastantes para dizer, em todos os momentos, você deve estar falando da palavra de Deus. Ela deve estar na sua boca. E é interessante porque a Bíblia diz isso, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, para ela poder estar na sua boca, ela primeiro tem que estar no seu coração. Veja a ordem, como é importante aqui. E, e a ideia é falar do Deus o tempo todo. É ser intencional, sabe? É você falar de Deus na sua casa, você falar quando você está andando, é você sempre aproveitar oportunidades e até criar oportunidades de falar de Deus. É compartilhar, por exemplo, seu devocional com sua família, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu filho. Você estar sempre ali falando da palavra de Deus. E a gente deve ser intencional nisso. E por fim ele diz, a gente já falou do coração,
na boca, depois nas mãos e nos olhos. Ele vai dizer que você deve atar elas como um sinal na sua mão e também ter ela como frontal entre os olhos, né? O povo judeu acabou fazendo disso uma coisa física, né? Então eles faziam, colocavam, inclusive esse próprio texto aí, Deuteronômio 6, colocavam em uns, eu não sei como é que é, acho que é papiro da época, colocava lá nos livrinhos e amarrava no braço. Então eles tinham a lei amarrado no braço e todo dia de manhã, na hora da oração, eles iam e olhavam para aquilo e oravam com esse negócio, com a lei no braço. E também colocavam aqui, escrita a lei, aqui em cima da testa, entre os olhos, e colocavam um negócio aqui, toda vez que iam orar. Então sempre tinha algo na testa e aqui. Mas a ideia aqui não é necessariamente algo físico, mas a ideia é que você vai ter a palavra de Deus sempre direcionando as suas mãos, ou seja, o que você faz, e sempre direcionando os seus olhos, ou seja, direcionando as suas atitudes no seu dia a dia, a sua prática, o seu olhar, né, o que você faz. Sempre está com a palavra de Deus ali direcionando. Se você sai de casa, lembrar disso. No versículo 9 ele vai dizer: escreva nos umbrais das suas portas. Né? E qual a lógica disso? Toda vez que você sair, quando você voltar, lembre da palavra de Deus. Que ela seja sempre o norte, a direção da sua vida. E nós precisamos lembrar muito disso, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente, em momentos do dia a dia, a gente parece que esquece da palavra de Deus. Situações se levantam diante de nós e a gente esquece. A gente não traz aquilo à tona e às vezes age de forma contrária ao ensino da palavra de Deus. Mas nós precisamos sempre ser o povo que lembra, o povo que traz, né, à mente a palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi também esses dias é que os verbos de memória, no hebraico ali, naquela língua, são verbos intencionais. Então, quando a Bíblia diz que Deus lembra, ou quando a Bíblia diz que a gente deve lembrar, não é uma questão que a gente, eu lembrei, apareceu na minha cabeça, mas é uma questão de você trazer à sua mente, trazer à sua atenção. Então, lembrar da palavra de Deus é trazer à sua mente, todos os dias, em todas as situações, a palavra do Senhor. E qual é o conteúdo disso? Né? O que a gente vai estar lembrando? Não é só os 10 mandamentos, mas toda a revelação de Deus. Até aquele momento, eles tinham até os 10 mandamentos ali. Mas agora a gente tem tudo. A gente tem Cristo, a gente tem... Claro que Cristo já estava lá, mas hoje a gente tem Cristo revelado na plenitude dos tempos. A gente tem o Evangelho. Então, as nossas conversas, o nosso coração, a nossa boca, as nossas mãos e os nossos olhos devem estar sempre cercados, encharcados, direcionados pela palavra de Deus. Resumindo, meus irmãos, o que Deus deseja do seu povo? Que nós o amemos com todo o nosso ser, por quem Ele é e por aquilo que Ele fez por nós, por causa do Evangelho, né? Com gratidão. E que a gente guarde as suas palavras no nosso coração, para que assim elas possam fluir pela nossa boca, pelas nossas mãos e pela nossa mente também. E eu lembro muito aqui, quando eu falo sobre isso aqui, eu lembro do que Paulo falou lá aos Efésios, né? Pelo poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É somente esse poder que pode nos fazer viver isso que esse texto diz. Porque na força do nosso braço a gente não tem condição. Nosso coração é quebrado, ainda existe uma velha natureza lá. E somente sendo renovados na nossa mente, pela transformação do Evangelho ali, que a gente pode viver essas verdades. Andando com o Senhor, amando o Senhor, guardando a sua palavra e vivendo para a sua glória. Como diz a palavra de Deus lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Que assim seja a nossa vida, para a glória do Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração para finalizar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por poder estudar a Tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Nos faz um povo, Senhor Deus, que ama o Senhor, que ama a Tua palavra, que guarda, Pai, os teus mandamentos. Ó Pai, que a Tua palavra esteja no nosso coração. Ó Deus, e dali ela possa fluir para a nossa boca, ela possa fluir, Senhor Deus, para as nossas ações, para as nossas reações, para os nossos pensamentos, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, no poder do Teu Evangelho, caminhar, ó Deus, nas estações da vida, Senhor Deus, para onde o Senhor nos levar. Abençoa a igreja do Catolé,
Abençoa o pastor Flávio, o pastor Érico, o conselho da igreja, Pai. Abençoa a liderança, Pai. Direciona, Pai, o teu povo. Derrama, Deus, a tua graça, Pai, que o Senhor nos conduza, Pai, Deus, andando contigo, no temor do Senhor, na tua presença, Pai, vivendo para a tua glória, Senhor Deus, em triunfo, por causa do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.